Estava desejoso para fazer este vídeo porque considero este tema fascinante. Então, vamos a isso. Nos vídeos anteriores vimos como calcular o desempenho de uma característica específica, as CTQs. E importa agora ver que indicadores de desempenho temos ao dispor para avaliar o todo, seja um processo, produto ou serviço. E vamos começar com o fim em mente. Queremos escolher um indicador que nos ajude a tomar boas decisões, que nos ajude a proteger o todo, que nos ajude a ser expedidos. Ou seja, é importante identificar um que mostre uma forte relação entre o desempenho operacional e a satisfação do cliente e um indicador que mostre uma forte relação entre o desempenho operacional e o desempenho financeiro. Queremos isso para que possamos antever e jogar na antecipação. Faz sentido? Deixem-me ressalvar a grande diferença entre medir o desempenho antes de qualquer retrabalho e fazê-lo depois de todas as inspeções e reparações. Se formos por esta via, do a posteriori, temos o rendimento clássico e que é igual ao número de unidades OK a dividir pelo número de unidades produzidas. Mas há duas grandes desvantagens se formos por aqui. Por um lado, não estamos a considerar a complexidade do produto, processo ou serviço e, sem o fazer, teremos menos hipóteses de vir a simplificar o nosso trabalho. Por outro lado, não estamos a expor todo o trabalho adicional necessário para reparar as unidades inicialmente defeituosas. Chamamos a este trabalho Hidden Factory, precisamente porque este rendimento acaba por o esconder. Repare, imagine que antes de qualquer retrabalho o rendimento é de 60%, porque em 100 unidades 60 estão OK. E que após todas as reparações terminamos nos 99,5%, pois o resto é enviado para sucata. Ora, este esforço de aumentar o rendimento teve um custo real de X, porque muitas vezes para reparar é necessário material adicional, consumir energia, subcontratar, por aí fora. E comparemos isto com um outro cenário, em que se começa nos 90% e termina-se à mesma nos 99,5%. E o custo desta vez é muito menor do que X, porque o esforço também foi menor. Ou seja, não é óbvio que há aqui apenas uma relação muito fraca ou inexistente entre o rendimento clássico e os custos reais de retrabalho? Recordando o propósito com que nos comprometemos, este é sem dúvida um mau indicador. Um melhor indicador será o rendimento à primeira. O seu cálculo é igual ao anterior, só que desta vez fazemos-lo antes de qualquer atividade de retrabalho. Ainda assim, repare-se no seguinte pormenor. No cenário A, Deus tem 8 defeitos para distribuir por 2 unidades. E ele decide colocar todos numa só unidade. E, deste modo, o rendimento à primeira é de 50%. No cenário B, Deus tem apenas 2 defeitos para distribuir pelas mesmas 2 unidades. Mas desta vez dá 1 a cada uma. O rendimento é agora de 0%. Ora, isto assim fica muito estranho porque o esforço e o custo são dependentes do número de defeitos e não da proporção de unidades OK ou not OK. E pode acontecer que pelo rendimento à primeira, valores maiores coincidam com custos maiores. Ou seja, este rendimento é sensível à forma como os defeitos se distribuem pelas unidades, o que pode gerar sinais contraditórios.
Veja-se a seguinte simulação em Minitab. À medida que nos aproximamos dos 0% de rendimento, a relação com os custos reais sai enfraquecida mais e mais. Os pontos vão-se afastando da reta e, na origem, próximo dos tais 0%, os custos tanto podem valer 30% como o dobro. Ou seja, se quisermos sentir o cliente de perto e, em simultâneo, ter uma boa antevisão dos custos, nada melhor e mais fácil do que monitorizar, sim, o número de defeitos por unidade ou por oportunidade. É esta a nossa melhor sugestão. E em termos de indicadores de desempenho global, é isto. É isto, a menos que queiramos complicar as coisas sem grande necessidade. O que é que eu me estou a referir? À curiosidade de querermos responder à seguinte questão: qual é a probabilidade de escolhermos arbitrariamente uma unidade final e esta estar livre de qualquer defeito? A minha opinião é de que mais importante do que chegar a um número é o que este indicador, de nome Rolled Throughput Yield, representa e a influência que pode ter no nosso modo de pensar. Como em qualquer probabilidade, o RTY varia entre 0 e 1 e quanto mais complexo o produto, processo ou serviço for e quanto menor for o desempenho dos seus constituintes, menor o valor obtido. Analisemos então o RTY à luz do seguinte simulador. Vemos aqui um processo constituído por apenas 2 passos, cada um com um rendimento que oscila entre 0,9 e 1. Para uma simulação, obteve-se o rendimento total de 0,974, expresso pela caixa vermelha. Este rendimento não é mais do que o produto dos rendimentos individuais e o seu valor é sempre menor do que o menor dos rendimentos individuais. Isto, já agora, dá-nos logo uma ótima indicação de onde colocar os nossos esforços e ações de melhoria. E, ao final de 100 simulações, eis o resultado esperado. Não muito animador. Mas o que acontecerá se o processo não tiver 2, mas antes 10 passos? Ups! Ainda que os rendimentos individuais continuem idênticos, o rendimento total caiu, neste caso, cerca de 30 pontos percentuais. O que é que se tira, então, desta simulação? Tira-se que, para melhorar o rendimento global, precisamos atuar em 2 frentes em simultâneo. Aumentar o rendimento individual e reduzir a complexidade. Leia-se o número de passos ou oportunidades do nosso processo ou produto, respectivamente. Repare-se ainda que este indicador pode nos ajudar também na fase de planeamento. Por exemplo, se quisermos atingir um RTY de 99,9% e se o produto tiver 50 CTQs, com uma oportunidade de cada, qual deve ser o rendimento médio ao nível de cada oportunidade? A fórmula é simples e resulta num nível sigma próximo de 4,1. Ora, é precisamente este rendimento, o rendimento throughput, que deve substituir os outros 2 que descartámos lá atrás, o rendimento clássico e o rendimento bem à primeira. Lembra-se? E porquê é que o devemos fazer? Porque é o único que considera de forma explícita o número de defeitos. Mas ainda não estabelecemos essa ligação entre o throughput yield e os defeitos. E é precisamente isso que iremos fazer.
Não agora, mas num próximo vídeo.